Oi, gente, aqui é a Thaís, e nessa segunda parte da aula de consequências da poluição ambiental, a gente vai começar falando sobre a chuva ácida. A acidez da chuva ela é medida pelo pH, né? E é considerado normal quando a precipitação está em torno de 5,6. Quando ela é menor do que isso, a chuva vai se tornando cada vez mais ácida. E os dois principais ácidos que compõem é o ácido sulfúrico e o ácido nítrico. Os causadores da chuva ácida, os principais gases, são o dióxido de enxofre e os óxidos de nitrogênio. Eles são provenientes da combustão do carvão vegetal, dos fertilizantes, dos derivados do petróleo, fumaça de cigarros, entre outros. E esses óxidos, eles reagem com outros produtos químicos, produzindo novas substâncias que são corrosivas e vão parar na água da chuva. Essa chuva ácida também pode ocorrer após uma atividade vulcânica, né, que vai emitir gases e partículas compostos de enxofre, só que ela é bem mais frequente nos ambientes altamente industrializados, principalmente depois da Revolução Industrial, e ela tem umas consequências negativas para o ambiente e para a economia. Aqui mostra de maneira mais dinâmica como ocorre, né, a emissão aqui desses gases, desses óxidos, que vão reagir com as partículas de água lá em cima e vão formar esses ácidos ali, ó, H2SO4 e HNO3, que são os ácidos sulfúricos, ácidos nítricos. E aí, quando há precipitação, eles vão atingir a vegetação, águas dos rios, eles são também absorvidos pelo solo e vão se encaminhando pelos lençóis freáticos, enfim, causam uma grande consequência em larga escala. Aqui listei as consequências da chuva ácida pelas regiões que atinge. Então, no solo, ela aumenta o pH dali, que diminui os nutrientes e se torna infértil. E a taxa da decomposição também é muito afetada e retarda a decomposição dos vegetais. Na água, ela acidifica os ambientes aquáticos, né, afeta o fitoplâncton, os animais ali presentes, toda a fauna. E durante a década de 70, mais de 20% dos lagos do sul da Noruega perderam seus peixes, justamente por conta disso. Porque a acidez ela aumenta a taxa de mortalidade e causa falhas na reprodução e aumenta a absorção de metais pesados. Na flora, a chuva ácida ela danifica as folhas e as raízes das árvores. E isso tudo diminui aquela cobertura vegetal que fica no topo das árvores, nas copas das árvores. E também resulta na morte desses vegetais. As florestas na Alemanha Ocidental já enfrentaram grandíssimas perdas por conta disso. Em relação aos edifícios das cidades, justamente por apresentarem características de ácido muito forte, esses ácidos presentes na chuva ácida são corrosivos. Então, monumentos que são feitos de pedra de mármore, de calcário, pedra-sabão, materiais de construção que contêm muita quantidade de carbonato são suscetíveis à chuva ácida. A precipitação ácida também aumenta o ritmo de oxidação das estruturas em ferro e causa um crescimento muito rápido da ferrugem e dos danos que são causados por ela. Tudo isso pode representar uma grande perda de patrimônios, incluindo os registros históricos e culturais. Na saúde humana, pode haver um aumento da ingestão de metais pesados, pois eles ficam mais disponíveis no solo. Os metais pesados mais comuns, como alumínio, cádmio, zinco, chumbo, mercúrio, manganês e ferro, são dissolvidos no solo e na água, fazendo seu caminho para as águas subterrâneas, que são consumidas pelos seres humanos e contaminam os alimentos, como os peixes, carnes e os vegetais. Exercício número 1. Em 1872, Robert Smith criou o termo chuva ácida, descrevendo precipitações ácidas em Manchester após a Revolução Industrial. Trata-se do acúmulo demasiado de dióxido de carbono e enxofre na atmosfera que, ao reagirem com compostos dessa camada, formam gotículas de chuva ácida e partículas de aerossóis.
A chuva ácida não necessariamente ocorre no local poluidor, pois tais poluentes, ao serem lançados na atmosfera, são levados pelos ventos, podendo provocar a reação em regiões distantes. A água, de forma pura, apresenta pH 7 e, ao contatar agentes poluidores, reage modificando seu pH para 5,6 e até menos que isso, o que provoca reações, deixando consequências. O texto aponta para um fenômeno atmosférico causador de graves problemas ao meio ambiente, a chuva ácida, pluviosidade com pH baixo. Esse fenômeno tem como consequência: letra A corrosão de metais, pinturas, monumentos históricos, destruição da cobertura vegetal e acidificação dos lagos? Acho que sim, hein? Letra B. A diminuição do aquecimento global, já que esse tipo de chuva retira poluentes da atmosfera. Não, esse tipo de chuva ele é causado justamente por haver poluentes na atmosfera. Letra C. A destruição da fauna e da flora. A redução dos recursos hídricos. Redução dos recursos hídricos com o assoreamento dos rios. O assoreamento é um acúmulo de sedimentos que são levados até o leito dos rios, geralmente pela ação da chuva, do vento, né, do ser humano. Mas isso não parece ter muito a ver com a chuva ácida, né? D. As enchentes, que atrapalham a vida do cidadão urbano, correndo em curto prazo automóveis e fios de cobre da rede elétrica? Também não. Letra E. A degradação da terra nas regiões semiáridas, localizadas em sua maioria no nordeste do nosso país. Não fica específico, a chuva ácida não ocorre no lugar específico, né? Ela está aí no mundo inteiro. Então, bem, os ácidos presentes na atmosfera são gerados, né, pela emissão de gases tóxicos que se precipitam com as chuvas. E eles atingem o quê? Os monumentos das cidades, atingem a vegetação e as áreas dos rios e lagoas. Tudo isso aumenta os gastos públicos com manutenção de estátuas e despoluição dos recursos hídricos. Então, acredito que seja letra A, resposta certa. Questão número 2. Um dos problemas ambientais decorrentes da industrialização é a poluição atmosférica. Chaminés altas lançam ao ar, dentre outros materiais, o dióxido de enxofre, que pode ser transportado por muitos quilômetros em poucos dias. Dessa forma, podem ocorrer precipitações ácidas em regiões distantes, causando vários danos ao meio ambiente, através da chuva ácida. Um dos danos ao meio ambiente diz respeito à corrosão de certos materiais. Considere as seguintes obras. Número 1, Monumento Itamaraty, Brasília, que é feito de mármore. Número 2, Esculturas de Aleijadinho, Minas Gerais, que é feito de pedra-sabão, que contém carbonato de cálcio. E número 3, grades de ferro ou alumínio de edifícios. Aqui ele quer saber quais desses materiais são sensíveis, né, à chuva ácida. Então, voltando aqui no nosso slide sobre os edifícios, né, aqui diz, são os monumentos de pedra feitos de mármore, calcário e pedra-sabão, todos eles com grandes quantidades de carbonato, ou seja, só por serem feitos de carbonato, você já fica ligado que vai ser suscetível à chuva ácida, além de aumentar a oxidação das estruturas de ferro. Então, a resposta correta vai ser a letra E. Todos esses 3 materiais citados são suscetíveis à chuva ácida. E como terceira consequência que eu trouxe das poluições ambientais, temos o aquecimento global. E vamos começar diferenciando ele, né, o aquecimento global do efeito estufa. O efeito estufa, ele é um fenômeno natural e ele é benéfico para a vida humana, porque ele tem a capacidade de reciclar a energia que é emitida pela superfície do planeta, né, pela luz do Sol. E se não tivéssemos ele aqui na Terra, a temperatura do planeta seria por volta de 18 graus negativos. Então, não teríamos vida vegetal, animal, nós seres humanos não sobreviveríamos. O efeito estufa ele ocorre da seguinte maneira: os raios solares atingem a superfície do planeta. Parte dessa energia ela é refletida para o espaço, ela volta, ela vai embora, e outra parte fica aprisionada aqui na atmosfera. Por quê? Por conta de gases que estão aqui e retém essa radiação térmica e mantém a temperatura do planeta em um nível adequado para que a gente desenvolva vida aqui dentro. Porém, coisas acontecem que alteram essa normalidade do efeito estufa como algo benéfico.
Existe um balanço entre a energia solar incidente e a energia que ela é refletida na forma de calor para a superfície. O clima ele vai se manter praticamente inalterado. Só que esse balanço ele pode ser alterado, como por exemplo pela mudança da quantidade de energia que chega à superfície terrestre, ou então pela mudança na órbita da Terra ou do próprio Sol, ou então pode ser pela mudança na quantidade de energia que chega à superfície terrestre e é refletida de volta ao espaço, só que dessa vez devido à presença de nuvens ou de partículas na atmosfera. Também podem ser chamadas de aerossóis, que vão resultar de queimadas, por exemplo. E também pode ser graças à alteração na quantidade de energia de maiores comprimentos de onda refletidas de volta ao espaço, devido a mudanças na concentração de gases de efeito estufa na atmosfera, que é justamente o que vamos discutir aqui agora. E essas mudanças da concentração de gases de efeito estufa na atmosfera estão ocorrendo devido ao aumento das emissões antrópicas desses gases. Essas emissões ocorrem em praticamente todas as atividades humanas e em todos os setores da economia. Na agricultura, ela é emitida através da preparação da terra para o plantio e através da aplicação de fertilizantes. Na pecuária, é por meio do tratamento de dejetos de animais e também pela fermentação entérica do gado. Essa fermentação ocorre, nos herbívoros que são ruminantes, que são os bovinos, ovinos, caprinos, e é um processo digestivo que produz metano. Também é emitida no transporte pelo uso de combustíveis fósseis, também no tratamento de resíduos sólidos, pela forma que aquele lixo ele é tratado e disposto no meio ambiente. Nas florestas, através do desmatamento e degradação. Nas indústrias, nos processos de produção, como cimento, alumínio, ferro, aço. Cada um desses gases de efeito estufa e suas consequências, seus componentes, enfim, todos eles são citados no vídeo sobre poluição atmosférica. Então, qualquer coisa, deem uma olhada lá. E então chegamos à questão do aquecimento global. A principal evidência dessa mudança do clima é o aquecimento global, e ele foi detectado pelo aumento da temperatura média global do ar e dos oceanos, além também do derretimento das geleiras e na elevação do nível do mar, que não pode mais ser negada. E quando se fala em aquecimento global, a gente sabe que houveram-se mudanças climáticas em toda a história da Terra. E, de fato, em todas as escalas de tempo, quando são analisadas, a gente nota que dessa vez temos alguns aspectos diferentes. Um deles é o aumento enorme da quantidade de dióxido de carbono na atmosfera. E outra questão é justamente da onde está acontecendo, os motivos de estarem acontecendo essas mudanças climáticas. Pois, enquanto que no passado todas as mudanças eram decorrentes de fenômenos naturais, dessa vez a maior parte é em decorrência da atividade humana, principalmente nos últimos 50 anos. E com isso temos consequências seríssimas. E esse fenômeno, que é o principal causador das mudanças climáticas, também é responsável por gerar frio extremo em diversos lugares, o que causa muitas confusões com algumas pessoas. Com a emissão desses gases de efeito estufa, há um aumento na retenção de energia nos oceanos e na atmosfera, o que provoca um aumento na intensidade da frequência e do impacto de eventos climáticos extremos. E esses eventos podem ser de frio ou de calor. Então, sim, vai haver episódios de frio extremos aí, e também é consequência do aquecimento global. Além de impactarem o ambiente, a fauna, a flora, a atmosfera, o oceano, o meio geoquímico e geofísico, pelo aumento do nível de água nos oceanos, crescimento e surgimento de desertos, há uma maior desertificação pelo planeta e também maior número de furacões e ondas de calor. Também há efeitos nocivos diretamente à saúde humana, como riscos de suicídio, problemas respiratórios, problemas cardiovasculares, asma, câncer, obesidade, insolação, infertilidade, deficiência nutricional, entre outros. E esses problemas são ainda mais intensos e mais danosos para as populações mais pobres, principalmente em decorrência de um outro fenômeno chamado gentrificação climática. Questão número 1. O efeito estufa é um fenômeno natural e fundamental para a manutenção da vida no planeta Terra.
Entretanto, quantidades excessivas de gases estufa na atmosfera podem levar a temperatura do planeta a níveis indesejados. O Protocolo de Quioto, de 1997, propõe um calendário pelo qual os países signatários têm a obrigação de reduzir a emissão de gases causadores do efeito estufa em pelo menos 5,2% até 2012, em relação aos níveis de 1990. Sobre o aquecimento global e os gases causadores de efeito estufa, é incorreto afirmar que: letra A. O CO2 é um gás que causa efeito estufa, retendo parte da radiação solar refletida pela superfície do planeta Terra? Correto. Letra B. O CO2 é absorvido pelos oceanos, diminuindo o valor do pH de suas águas? Sim. Letra C. O dióxido de nitrogênio pode reagir com a água na atmosfera, formando ácido nítrico, um dos componentes da chuva ácida? Sim. Letra D. O processo de fotossíntese das plantas contribui para o aquecimento global? Não, né? A fotossíntese, na verdade, nos ajuda porque ela utiliza o dióxido de carbono para obter glicose e, com isso, diminui a concentração desses gases na atmosfera. Letra E. O protocolo de Kyoto não visa eliminar totalmente o efeito estufa. Certo, ali na questão diz que ele propõe que seja diminuído, né, a emissão e não, de fato, eliminado 100%. Então, a resposta que está incorreta é a letra D. Questão número 2. Discutindo sobre a intensificação do efeito estufa, Francisco Mendonça afirmava: a concentração do calor na troposfera ocorre a partir da perda de energia da superfície terrestre. Esta, ao se resfriar, emite para a atmosfera radiações de ondas longas equivalentes à faixa do infravermelho, caracterizadas como calor sensível, que são retidas pelos gases de efeito estufa. O dióxido de carbono é o principal gás responsável em reter o calor na baixa atmosfera, mas o vapor d'água, o metano, a amônia, o óxido nitroso, o ozônio e o clorofluorcarbono, conhecido como CFC, que destrói a camada de ozônio na tropopausa e estratosfera, também são gases causadores do efeito estufa. Além desses gases, a nebulosidade e o material particulado em suspensão no ar são importantes contribuintes no processo de aquecimento da troposfera, uma vez que também atuam como barreira à livre passagem de radiações infravermelhas emitidas pela superfície. A partir da leitura do texto, conclui-se que: letra A. As ondas que causam efeito estufa se constituem principalmente de curta frequência, como os raios X? Não. Ali na questão é citado, né, as faixas do infravermelho. Letra B. Apenas o gás carbônico é capaz de reter calor suficiente para gerar o efeito estufa? Também não. Na questão é citado diversos outros gases que contribuem para o efeito estufa. Letra C. O efeito estufa envolve apenas as camadas externas que compõem a atmosfera? Também não. Ele envolve todas as camadas. Letra D. Gases lançados na atmosfera por atividades humanas, como indústrias, podem interferir no recrudescimento do efeito estufa? Recrudescimento significa uma maior intensificação. Então, sim. Mas só por via das dúvidas, letra E. O vapor da água permite a livre passagem dos raios infravermelhos, o que causa sua livre reflexão para o espaço exterior? Também não. Na questão diz justamente o contrário. Então, a resposta correta é a letra D, né? Dentre as atividades humanas que são responsáveis por essas emissões, nós podemos citar vários exemplos, como a agropecuária, as indústrias, queimas de carvão, além da redução da vegetação. E, por fim, questão número 3. Entre outros processos, o reflorestamento contribui para a diminuição do efeito estufa, ao promover, letra A, aumento da fixação do carbono durante a fotossíntese? Sim, a fotossíntese utiliza o carbono para ser realizada e, com isso, diminui essa concentração no ar. Letra B, aumento da respiração durante o crescimento das plantas? Não. Letra C, aumento da liberação de gás carbônico? Não, é o contrário, né? Diminui. Letra D, a utilização do metano atmosférico durante a fotossíntese? Não, nenhuma planta utiliza metano durante a fotossíntese.
Letra E, fixação de nitrogênio atmosférico por bactérias simbiontes nas raízes? Também não. Então a resposta correta vai ser a letra A. Então é isso, muito obrigada por terem assistido. Qualquer dúvida, deixe aqui nos comentários.